Unidade. Glória a Deus. Aleluia. Recado dado. Palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Abra a Bíblia. Por favor, queridos, pega a sua Bíblia, a de papel, amém? Por gentileza. Eu sei que você tem aí no seu smartphone, você tem aí no seu tablet, mas pega a sua Bíblia de papel. Vamos manusear o papel aqui em nome de Jesus. Josué, livro de Josué, 6º livro da Bíblia, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Apenas o versículo 8, mas a gente vai dar uma caminhada sobre os 9 versículos, mas eu quero apenas como base daquilo que nós vamos conversar hoje, Josué, capítulo 1, versículo 8, diz a palavra: Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glórias a Deus pela tua palavra, Pai. Obrigado. Que o Senhor continue nos visitando. Que o Senhor continue visitando cada casa, cada família, abençoando a nossa nação, abençoando os hospitais. Senhor, em nome de Jesus, repreendemos toda a enfermidade. Abençoa os agentes de saúde, os médicos, enfermeiros, profissionais na área de segurança. Espírito Santo, oramos para abençoar o Brasil, o estado de São Paulo, todos os estados da nação brasileira, a nossa cidade, região metropolitana. Senhor, envia o teu Espírito agora, tocando com poder, com graça. Onde, Senhor Deus, a minha voz estiver alcançando, essa transmissão estiver alcançando, que as pessoas possam ser tocadas, visitadas, cheias, ó Pai, do teu amor, da tua palavra, da tua paz. Venha com a tua glória, Senhor, e inunda o nosso ser neste momento. Para a honra e glória do teu nome é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Josué estava com uma nova incumbência, uma nova missão, de realmente levar o povo de Deus à terra a qual Deus havia prometido anos atrás, que está aí registrado nas Escrituras. Eu vou ler 2 textos com você aqui, onde está registrado, onde começou e aonde continuou, até chegar esse período. Você observa que Josué recebe uma palavra de Deus, dizendo: olha, meu servo Moisés é morto, pois agora você levanta, e você vai conduzir este povo à terra a qual eu prometi. Moisés fez o que tinha que fazer, cumpriu o seu propósito, cumpriu a sua incumbência, a sua missão. Agora Josué é com você. Encerra-se um ciclo na vida de Moisés, encerra-se um ciclo na nação de Israel, mas começa-se um novo ciclo na nação e principalmente na vida de Josué. Então Josué está com uma incumbência, Josué está com uma missão. E, queridos, nós que servimos ao Senhor, nós temos uma incumbência, uma responsabilidade, uma missão a ser cumprida aqui na terra. O Senhor, através da tua palavra, vem de anos e séculos trazendo direção, responsabilidade, colocando o destino na mão de homens e de mulheres. Anos foram se passando, séculos foram se passando, passou-se pelos patriarcas, passou-se pelos profetas, passou-se pela vida de Jesus no Novo Testamento. Jesus ressuscita, traz uma incumbência na vida dos seus apóstolos, dos seus ministros, até chegar em nós. Mas você observa na Bíblia que através das responsabilidades, missões e incumbências que o Senhor foi dando ao seu povo, você observa alguns homens realmente vivendo esse propósito, alguns homens não vivendo este propósito, mas aqueles que realmente vivem esse propósito chegam a um destino, chegam à terra da promessa. Você observa o Antigo Testamento, principalmente o livro de Josué, sempre apontando a terra prometida no livro de Josué, aponta para a terra da promessa celestial, que um dia nós alcançaremos, que já está reservada para nós, onde Jesus disse que era necessário para que ele fosse ao Pai, preparar moradas, preparar um lugar para eu e você habitarmos. Então, o livro de Josué, você observa um apontamento
para a terra prometida celestial. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos caminhar para alcançar as promessas que Deus tem para as nossas vidas, principalmente nesse tempo de crise. É por isso que eu vou começar essa série de mensagens domingo, crise, tempo de oportunidade. E o tema dessa mensagem é: nunca pare de sonhar. Fala para quem está perto de você. Os moderadores escrevem aí o tema da mensagem, baseado em Josué 1:8. Nunca pare de sonhar. Josué está com essa incumbência. Versículo 8 está dizendo assim: através dessa incumbência, Deus traz uma palavra no versículo 4, observa comigo. Versículo 3: como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes a sola do pé. Olha o verbo onde está. Eu já vos dei. O verbo está no futuro. Deus está apenas dizendo para Josué aquilo que ele já havia feito. Agora cabia a Josué cumprir esse propósito, cumprir essa incumbência e cumprir essa missão. Como eu disse para Moisés, eu estou dizendo para você agora, Josué, eu já dei todo esse lugar que pisar a sola do seu pé. Olha o verso 4. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Aí ele vem com uma palavra de poder dizendo: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Você está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você neste dia? Ninguém, porque aquilo que Ele veio para fazer, Ele já fez e já nos deu. Agora cabe a mim e a você cumprirmos essa incumbência, essa missão, porque há uma palavra de Deus para as nossas vidas que ninguém poderá nos resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei a dar seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Aleluia! Queridos, o verso 8 é o segredo. O verso 8 é o segredo do sucesso da missão de Josué. E o segredo desse sucesso da missão de Josué dependia única e exclusivamente de sua obediência pessoal. Aqui Deus está falando com Josué. Deus não está falando com o povo. Presta atenção que Ele está falando com Josué. Ele não fala com o povo. Ele vai falar com o povo. Então o sucesso da missão de Josué dependia única e exclusivamente da sua obediência pessoal. O sucesso da sua missão no seu casamento, o sucesso da sua missão com a sua família, com os seus filhos, depende única e exclusivamente da sua obediência pessoal. No seu casamento, a obediência pessoal de marido, a obediência pessoal de esposa, a obediência pessoal de filhos. Deus trata em particular com cada um de nós. Então, o sucesso da missão que nós temos em Deus depende, que nós teremos ou não em Deus, depende da nossa obediência pessoal. Há uma incumbência que Deus estabeleceu, queridos, para mim e para você. E o sucesso dessa missão depende de algo pessoal, de uma obediência pessoal à palavra de Deus. Quando Deus fala com o povo, Ele fala com o povo. Mas quando Deus fala particularmente comigo e com você, é comigo e com você. E algo realmente se cumpre na minha vida e na tua vida pela obediência pessoal de cada um. Não queira que os seus filhos, não queira que o seu cônjuge, não queira que os seus funcionários, seus servos obedeçam se você não é obediente. Porque, queridos, as pessoas olham para nós e veem em nós se realmente nós agimos em obediência àquilo que nós estamos fazendo. Não cobre algo de alguém sendo que você não faça. Amém? Se você quer que os seus filhos orem, deixe eles verem você orar.
Se vocês querem que os seus filhos leiam a Bíblia, deixem seus filhos ver você lendo Bíblia, porque o filho faz o que vê o pai fazer. Amém, queridos? Então, o sucesso da missão de Josué dependia única e exclusivamente da obediência pessoal dele. Mas a palavra-chave desse versículo 8 é medita. Ele fala assim, olha, não afaste da sua boca o livro da lei. Medita. Eu não afasto o livro da lei da minha boca quando eu medito. E a palavra meditar, queridos, é ponderar. A palavra meditar no mundo aí fora, nos holísticos e místicos aí de fora, é esvaziar a mente, esvazia sua mente. Mas o meditar na palavra é você trazê-la para dentro de você. Por isso que a palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirar é theos pneusto. É soprar para dentro. Então, quando eu realmente medito na palavra, eu trago ela para dentro, eu não lanço ela para fora. O meditar bíblico é trazer para dentro, é pensar, é ponderar, é uma atividade que envolve leitura, é uma atividade que envolve repetição da palavra de Deus até em voz baixa. Eu achei interessante que eu fui na tradução dessa palavra no hebraico, a tradução dessa palavra meditar é rugir. Ei, meu pai. A tradução da palavra hebraica é proferir, é falar, é imaginar, é você imaginar a palavra, é você refletir na palavra. A tradução da palavra meditar, espantem, queridos, é murmurar. Se a pessoa tem o hábito de murmurar coisa ruim, por que não murmura a palavra de Deus? Porque o murmurar é você falar em voz baixa. É você repetir em voz baixa. Só que a murmuração do cristão, a murmuração dessa geração, é uma murmuração negativa. Que porcaria de vida, que desgraça de vida, a situação não muda. Olha como é que... Isso é murmuração negativa. Agora, murmurar a palavra é você rugir o que o texto sagrado está dizendo. E a Bíblia diz que quando o leão ruge, a presa é despedaçada. Olha para quem está perto de você, comece a rugir a palavra de Deus. A palavra meditar é você ponderar, é você trazer para dentro, é você se envolver na leitura, você repetir a palavra, é imaginar aquilo acontecendo na tua vida. Aleluia. O Salmo 1, versículo 2 e 3 diz assim, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, a mesma tradução, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. O que será bem-sucedido na minha vida? Qual é o propósito? Ou como eu me torno bem-sucedido? Quando eu medito na palavra, quando eu rumino a palavra, quando eu rujo a palavra, quando eu murmuro a palavra, quando eu reflito a palavra. A Bíblia diz que eu sou uma folhagem que eu não murcho, tudo que eu faço será próspero. Aleluia. Quem está entendendo aí? Meditar é isso, é você trazer para dentro, é você soprar a palavra para dentro, para que após soprar a palavra para dentro, a palavra ela traz transformação dentro, para que depois ela possa ser soprada para fora e trazer transformação para fora. Amém? Se eu medito dia e noite, eu vou explicar a questão de dia e noite aqui. Se eu medito dia e noite, porque Josué fala a mesma coisa, medita nesta lei dia e noite. Dia e noite. E eu preciso ter prazer nessa palavra para meditar dia e noite. A incumbência de Josué, a missão de Josué, vem desde lá de trás, em Gênesis capítulo 12. Quer ver? Vai lá comigo em Gênesis capítulo 12, por favor. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo de 1 a 5.
E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Olha a missão, olha a incumbência, obediência pessoal. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Essa palavra, nesses 5 versículos, me mostra que a ação de Abraão veio após uma palavra de direção. Deus nos dá uma palavra de direção e nós precisamos agir sobre esta palavra de direção. Abraão, sai da tua terra. O versículo 5 diz que ele saiu. 4, perdão. Ele ouve a palavra de direção e ele sai. A ação de Abraão veio após uma palavra de direção. A ação de Josué veio após uma palavra de encorajamento e de direção, e eu quero ser boca de Deus nesse dia para você, que essa palavra possa encorajar teu coração e te dar a direção para aquilo que Deus está reservando para você em nome de Jesus. Agora vai comigo em Êxodo capítulo 3, por favor. Êxodo capítulo 3, você vê mais uma palavra para um outro homem. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Você pode ler esses textos depois completo, por favor. Êxodo capítulo 3, verso 7. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa, espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perezeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Outra incumbência. Outra missão, que começa em Gênesis 12, Deus vem trazendo uma outra palavra, dizendo: eu vou levar esse povo para uma terra boa, para uma terra espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Queridos, esse texto aponta para a eternidade de nossas vidas. Vai chegar um dia em que nós seremos levados para uma terra boa, espaçosa, que mana leite e mel, mas enquanto nós estivermos aqui, há uma missão, há uma incumbência, e nós precisamos realmente agir. Não podemos ficar de braços cruzados, mas agir pela palavra. Quando há uma palavra de direção, guarda isso, quando há uma palavra de direção, Deus realmente quer fazer com que esta palavra se cumpra, independente do tempo, independente da estação, independente da pessoa, pois é a sua palavra que prevalece. Não adianta. Ele deu a palavra para Abraão, e ele vem discorrendo na história, ele vem com a palavra em Moisés, e discorre a sua história. Moisés morre, chega em Josué, e ele continua. Passa-se tempo, passa-se estação, passam-se pessoas, mas a palavra de Deus permanece. A Bíblia diz: céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá. Aleluia. E Deus olha, o texto de Êxodo é lindo, ele fala assim: eu tenho visto a opressão do meu povo. Você acha que Deus não está vendo o que nós estamos vivendo, queridos? 4 coisas eu vejo nesse versículo 7 apenas, e 8. Primeiro, vi a aflição. Ele não está dizendo que ele viu, vi a aflição do meu povo. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons
e os maus. Ele está vendo a tua aflição. Ele não só está vendo, ele já viu. Lá atrás, como ele disse para Josué, eu já dei. Você está entendendo que o verbo está no passado? Eu vi. O Senhor, queridos, está não só vendo, mas ele já viu. Essa situação de um ano para cá que estamos vivendo, já estava escrito no livro de Deus. Ele já viu tudo isso. Agora ele quer realmente continuar vendo em nós. Se nós obedeceremos pessoalmente pelo propósito da sua palavra, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Segunda coisa, ele não só viu, mas ele diz que ele ouviu o seu clamor. Ele viu a aflição e ele ouviu o clamor do povo. Aleluia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Isaías capítulo 59, versículo 1. O Senhor viu a aflição e ouviu o clamor. Deus está ouvindo o nosso clamor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo ou agravado para que não possa ouvir. Deus está ouvindo o teu clamor, queridos. Ora para quem está perto de você. Deus está ouvindo tua oração. Deus está ouvindo a oração da igreja por essa nação. Deus está ouvindo a oração da igreja pelas nações aí fora, pelo mundo. Deus está ouvindo. Deus já viu a aflição que estamos vivendo. E ele diz que ele não só viu, ouviu, mas a Bíblia diz que eu conheço o sofrimento. Deus, ele viu, ele ouviu e ele conhece. Ele diz assim, eu conheço. Ele não diz eu conheci, agora o verbo está no presente, eu conheço teu sofrimento. Salmo 139, versículo 23 diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Aleluia. Ele não só viu tua aflição, não só ouviu o teu clamor, mas como conhece o nosso sofrimento. Queridos, que essa palavra seja algo de bálsamo para a tua vida nesse dia. Sabe por quê? João capítulo 10, versículo 14 diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João capítulo 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade por si só não liberta sem conhecer. Para que a verdade me liberte, eu preciso conhecer. A Bíblia por si só não liberta, eu preciso conhecê-la. E conhecereis a verdade. Não está dizendo assim, a verdade vos libertará. Não corte o texto, não anule o texto. Só há libertação se há conhecimento. Aqui João está dizendo no capítulo 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O Senhor nos conhece, conhece o nosso sofrimento, agora procure e busquem conhecê-lo. Osés já dizia, né? No capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Salmo 139 diz que ele já nos conhece antes do ventre. Foi ele quem nos entreteceu, né? Nos costurou no ventre da nossa mãe. Ele nos conhece. Não pense você que ele não está vendo, ele está vendo. E aí o quarto ponto desse versículo 7 e 8. Desci, por ver a aflição, ouvir o clamor, conhecer o sofrimento, o que acontece? Deus tem uma ação. Desci para livrá-los. Eu acho tão lindo esse versículo que ele não manda um anjo. Ele mesmo desce. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Por Deus ver a tua aflição, ouvir o teu clamor e conhecer o teu sofrimento, ele não manda anjo. Ele mesmo, pessoalmente, desce. Olha o que ele diz. Eu desci
para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra de escravo para uma terra boa e espaçosa. Isso aponta também pelo processo da palavra encarnada em Jesus. Ele desceu, se encarnou para nos levar um dia para uma terra espaçosa e ampla. Amados, o que Deus está dizendo nesse versículo é que Ele nunca está alheio ou negligente àquilo que nós estamos vivendo e passando. Deus não está alheio e não está negligente àquilo que você está vivendo ou passando, que a nação está passando, que tudo isso está nos acometendo. Ele sempre está atento a tudo, pois nada foge do seu controle. Na hora certa, o que eu disse? Na hora certa, no momento exato, Ele age em seu poder. Deus não está alheio, desci para livrá-lo. Segundo Crônicas capítulo 6, versículo 23 diz: ouve tu dos céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos, justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Ei, querido, Deus não está alheio, a justiça será feita, a retribuição virá, a paga ao ímpio será feita. Apenas espere, porque no tempo certo, na estação apropriada, o basta de Deus virá. E aí a Bíblia diz em Josué, se você voltar lá em Josué, no versículo 8, nós vamos ver aqui: não afaste da tua boca o livro desta lei, medita antes dia e noite, dia e noite. A vida de um ser humano, queridos, é um ciclo contínuo. A vida de um ser humano não para. Amanhece dia, anoitece, entra dia, sai semana, sai semana, entram meses, os meses acabam, entra ano e sai ano, entram décadas, séculos. A vida é um ciclo. A vida do ser humano é um ciclo contínuo. Algo que Deus realmente criou. Esse ciclo foi algo que Deus realmente criou para que o homem pudesse viver. Marca isso. Deus criou esse ciclo contínuo para que eu e você pudéssemos viver, e não só viver, mas desfrutar daquilo que o seu Pai criou. Dia e noite. Medita na lei, dia. Dia fala de momentos bons, fala de momentos agradáveis, fala de momentos felizes e de farturas. Noite fala de trevas, de tribulação, de momentos difíceis, caóticos, pandêmicos, problemas, escassez. Mas a minha meditação, o telpneus, tu tem que vir todos os dias, o meditar, o rugir, o falar, o imaginar, o proferir, o murmurar, tem que vir dia e noite. Tem que vir nos tempos bons, agradáveis, felizes, farturas, mas também tem que vir nos dias de noite, de trevas, de tribulação, de pandemia, de momentos caóticos, de problemas, de escassez. Você está entendendo? O meu meditar como precisa ser? Há uma incumbência. Agora depende da minha e da sua obediência pessoal a Deus. Queridos, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Deus, fala para quem está perto de você, Deus está no controle. Amém, queridos? Deus está no controle. Agora vem comigo no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 1 de Josué. Amados, nessa igreja aqui você só fecha a Bíblia quando a gente libera a bênção apostólica, amém? Não fecha a Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora. Quando? Então, semana que vem, mês que vem, quando mudarem-se os decretos,
Quando sair da fase vermelha para a laranja, amarela, acho que dá a impressão que não vai voltar nunca para a fase verde, né? Prepara-te quando, queridos? Agora. Você tem que se preparar quando? Para a crise? Agora. Você tem que se preparar na crise? Agora. Prepara-te agora. Atravessa este Jordão. Esta crise que estamos vivendo é o nosso Jordão, queridos, porque Jordão na Bíblia é um lugar de impedimento, é algo que te impede de atravessar. Atravesse esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. É preciso nós tirarmos os olhos da crise e saber que Deus é Deus e está no controle. Olha que interessante, 3 coisas que eu tiro aqui desses 2 versículos. Primeiro, Moisés está morto. O fato de Moisés estar morto aqui, trazendo para os nossos dias a crise está instalada. Moisés está morto. Uma crise está instalada. Estamos vivendo uma crise internacional, sim ou não? Mundial. Uma crise pandêmica. Um terrorismo, irmão, emocional. Um terrorismo está instalado intelectualmente, emocionalmente, até espiritualmente. A crise está instalada. Violência, miséria, desemprego, tráfico de drogas aumentando, abuso sexual infantil, feminicídio aumentando. A crise está instalada. Moisés está morto. E agora? E agora? Deus continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Segundo, Moisés está morto. Sim ou não? O texto diz, Moisés está morto, mas Deus continua no seu trono. Até rima, né? Moisés está morto, mas Deus continua no seu trono. Lembra que eu falei que independe de estação, independe de tempo, independe de pessoa. O que é necessário eu e você entendermos é que a palavra permanece. Passaram-se séculos, anos, milhares, a palavra é a mesma. Ela não mudou, ela não vai mudar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Moisés está morto, mas Deus continua no trono. A obra continua. Precisamos agora, sabe o quê? Assumir a nossa posição, assumir o nosso papel no propósito que Deus estabeleceu como seus filhos. Eu falei, acho que domingo passado, sobre isso. Mantenha a sua posição. Que posição? De filho. Tem gente que nem mantém, né? Nem assumiu essa posição. A obra continua. O propósito continua. Agora, o que eu e você precisamos é assumir a nossa posição e o nosso papel nesse propósito, irmãos. Só que sabe o que acontece? A gente quer fazer igual Josué. Quer dar desculpa. Moisés deu desculpa. Josué não deu nem tempo praticamente de dar desculpa. Eu estou sofrendo pelo luto. Não, morreu. Prepara agora. A crise está instalada, Josué. Vamos. Olha para quem está perto de você, para o seu marido, para a sua esposa. A crise está instalada. Vamos, levanta. Agora, não é amanhã, semana que vem. Agora. E a gente fica aí dando desculpa. Às vezes damos desculpas que não estamos preparados para cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Vamos esperar o Jordão baixar. É tempo de colheita. A Bíblia diz que era tempo de colheita. O Jordão estava transbordando no capítulo 3. O Jordão está transbordando. Vamos esperar um pouco. Espera baixar a poeira. Espera voltar da fase vermelha para laranja, para amarela. Não, irmão, não espera. Age. Se reinvente, meu irmão. Se reinvente. Não pare de sonhar. Se reinvente. Para de dar desculpa. Você pode não estar preparado, mas Deus está no trono, agindo e preparando e adestrando as nossas mãos para a batalha. Vou dar alguns exemplos de algumas pessoas aqui que eu peguei num estudo. Às vezes nós nos desculpas que não estamos preparados para cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Eu quero pegar alguns homens aqui. Alexandre o Grande, querido. Ele já havia conquistado o mundo, sabe com quantos anos? Vai estudar sobre ele. Com 23 anos de idade. Um cara que não deu desculpa. Fala para quem está perto de você, para de dar desculpa e levanta agora. Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo
aos 23 anos de idade. Outro homem, Mozart, já havia sido consagrado como o grande gênio da música mundial com poucos anos de idade. 20 e tantos anos de idade. Cristóvão Colombo, queridos, já tinha seus planos feitos para entrar na Índia aos 28 anos de idade. Martim Lutero, conhece ele, iniciou a reforma com 38 anos de idade e João Calvino com 21 anos de idade. Joana d'Arc, ela fez todos os seus trabalhos e terminou a sua missão na fogueira aos 19 anos de idade. E agora, mais recente, Billy Graham, aos 40 anos, já tinha pregado o evangelho do arrependimento no mundo inteiro. Agora eu te pergunto, qual que é a tua desculpa para parar de sonhar? Qual que é a tua desculpa para parar de sonhar? Descruza seus braços agora e age, coloca seu sonho em prática. Há uma missão, há uma incumbência, levanta agora. Terceiro, nesse mesmo versículo 1 e 2, Moisés está morto. Sim ou não? Primeiro, Moisés está morto. A crise está instalada. Segundo, Moisés está morto, mas Deus continua no trono. Terceiro, Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão. Ou seja, há uma terra a ser conquistada. Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. A nossa confiança, queridos, precisa estar no Senhor. Nossa vitória nunca virá de homens, mas virá de Deus. Eu vou repetir. Nossa confiança precisa estar no Senhor. Nossa vitória nunca virá de homens, mas sempre, sempre virá de Deus. Quando eu medito dia e noite, é no tempo de fartura, é no tempo de abundância, é no tempo de escassez, eu estou meditando, eu estou rugindo, eu estou proferindo, eu estou murmurando, a minha vitória sempre vem de Deus. Os homens passam, como eu disse, mas Deus continua no trono. Queridos, essa geração, estou falando a minha geração, a sua geração, não a próxima, mas a próxima geração só vai descruzar os braços se eles verem em nós que nós já descruzamos os nossos braços. Essa geração precisa se levantar e cruzar o Jordão, descruzar os braços, mas cruzar, atravessar o Jordão e manter aceso o propósito eterno de Deus. Eu vou citar uma frase de John Wesley que eu gosto muito. Eu estava estudando sobre esse texto e eu peguei essa frase. Ele diz assim, John Wesley: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado. Não amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. Ele ora, isso aqui é uma oração, irmãos. Senhor, dá-me 100 homens apenas, que não temam outra coisa, senão o pecado, não amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. Agora eu encerro. Nunca pare de sonhar. Há uma incumbência, há uma missão. Agora, para que servem os sonhos? 3 coisas a gente encerra. Para que servem os sonhos? Primeiro, sonhos são para nos dar esperança. Por mais que você esteja desacreditado, não tenha esperança, sonhe, porque os sonhos são para nos dar esperança. Segundo, sonhos são para apontar o destino. Já pensou se esses homens lá atrás, os patriarcas, os apóstolos, esses grandes homens, Martim Lutero, João Calvino, John Wesley, Billy Graham, né, tantos príncipes aí, Dwight Moody, tantos homens, Spurgeon, tantos homens que passaram, que fizeram história, John Wycliffe, tantos homens, George Wycliffe, tantos homens, se eles tivessem parado de sonhar, se eles tivessem desistido no meio do caminho,
Esses homens sonharam porque os sonhos produzem esperança. Os sonhos apontam o destino. E terceiro, os sonhos definem o que se vive e como se vive. É só você sonhar. Pega a vida de José. O José, filho de Jacó, um homem que sonhou. Estude sobre isso. Pegue a vida de Daniel, um homem que sonhou, e veja. Os sonhos definem o que se vive e como se vive. E eu encerro. A palavra de Deus nos incentiva, sempre, queridos, a palavra de Deus sempre nos incentiva, sempre nos impulsiona a sonhar, desde que os sonhos, os nossos sonhos, sejam os sonhos de Deus. A palavra de Deus sempre nos incentiva, sempre nos impulsiona a sonhar, desde que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus. E eu encerro com o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Palavra de Deus para a sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nesse dia, em nome de Jesus. Nunca pare de sonhar. Independente do tempo, da estação, dia, noite, continue meditando, crendo, confiando, porque a glória do Senhor virá sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Esta é a minha oração hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, a tua casa e tua família, desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, domingo, dia 2, agora próximo domingo, estaremos de volta, retornando com as nossas reuniões presenciais, às 9 da manhã e às 18 horas. Às quartas-feiras, ainda manteremos, por causa do decreto, ainda manteremos as nossas reuniões somente online. Que Deus te abençoe, fique em paz, fiquem bem e até o próximo culto. Domingo eu te espero aqui, hein? Te espero aqui domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até domingo, em nome do Senhor.